Convido os irmãos à primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. A palavra do Senhor assim diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diante da santa revelação do Senhor, vamos orar e pedir graça mais uma vez. Deus, obrigado porque na tua grande misericórdia o Senhor se revelou, inspirou pessoas, servos, instrumentos para que escrevessem a tua vontade a nós e nos mostrasse o teu caminho, sobretudo a Jesus Cristo, o teu Filho. Obrigado porque essa revelação chega de forma acessível a nós essa noite. Nós podemos ler no conforto desse lugar, podemos meditar sem tribulação, sem distúrbios e interferências sobre o que o Senhor revelou a nós. Ajuda-nos a perceber a graciosidade dessa oportunidade, sobretudo do fato de que o Senhor com graça se importou em se fazer conhecido. Nós te louvamos e pedimos a sua bênção sobre a nossa atenção nesse momento, em nome do Cristo por quem nós estamos aqui. Amém. Podeis se assentar. Meus irmãos, esse é um texto que tem apenas uma ordem e é o ponto principal. João declara um mandamento, e é esse especificamente o ponto de comunicação do apóstolo aqui. Tudo mais que ele vai colocar em volta dessa ordem, desse mandamento, é estrutura, é argumentação, é reforço para aquela ordem: não ameis o mundo. E ele vai falar sobre motivos, ele vai argumentar sobre razões e vai endossar um pouco esse mandamento. Mas aqui você vê sobre um amor que Deus odeia. Você vê o apóstolo falando sobre um tipo de afeto que Deus não se afeiçoa, um tipo de paixão que Deus repudia. Não ameis o mundo. E diante disso nós precisamos fazer duas abordagens preparatórias. Primeira delas, o que João quer dizer com mundo. E é importante dizer porque vem na nossa mente algumas pressuposições bem rápidas quando a gente pensa na Escritura falando de mundo. E se a gente for observar, a Escritura fala várias vezes de mundo. Caminhe comigo, ou se você quiser eu vou ler aqui também. Mas em Mateus 16 nós temos no versículo 26 há um exemplo de mundo que talvez seja esclarecedor para nós. Mateus 16, 26 diz assim: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aqui, obviamente, você sabe o contexto dessa fala. Ele está falando da ordem criada. E ganhar o mundo aqui diz respeito a um poder geográfico, a um poder de expansão, a um poder de domínio. E a palavra de Deus confronta então o seu ouvinte a dizer: você não pode comparar a grandeza desse mundo com o valor de uma alma. O preço não bate. Então aqui a Escritura, dentro ainda do Novo Testamento, ou seja, usando vocábulos gregos, usa a palavra mundo para falar de ordem criada, para falar do domínio geográfico que nós conhecemos. Não adianta você ser dono do mundo se perder a alma.
então a gente já vê aqui uma situação, um exemplo. João capítulo 6 nos dá outro exemplo de mundo. Capítulo 6, versículo 16, diz assim: perdão, não é esse o texto. Eu não estou entendendo a minha letra, depois a gente acha. Mas essa outra referência diz respeito à terra habitada. Lembrei, é João 3,16, o nosso tão conhecido. Não é o 6, é o 3,16. A gente sabe de cor essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala com respeito à terra que está habitada por pessoas. Deus amou isso. E esse amor, ele já está sendo repetido aqui, porque ele declara esse amor lá em Jonas, capítulo 4, quando Deus, de forma retórica, vai perguntar para o seu profeta: Jonas, você está irado pela vida porque o sol te chegou na nuca, é razoável a sua ira? E o profeta, o mais emburrado deles, responde: sim, até a morte, Senhor. Você amou a planta, Jonas, que não te custou nada. Numa noite nasceu, no outro dia pereceu. Não hei de eu amar a grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas ignorantes do ponto de vista da vida e da fé, e muitos animais? E ali termina o livro de Jonas. O que Deus não está mencionando claramente ali, mas nós sabemos, é que o parâmetro dele é preço. Quanto te custou essa planta, Jonas? Nada. Pois bem, e você a ama. O que Deus está dizendo com isso? Você não sabe o quanto me custou Nínive. Me custou meu filho. Não hei de eu amar a grande Nínive. Então ali Deus está colocando o mundo, em João 3,16, neste tipo de amor, para falar de terra habitada. Deus ama o ser vivo que habita na terra. Ele ama isso. Ele ama pessoas, Ele ama os animais, Ele ama o que Ele criou, Ele ama a sua ordem criada. Não só aqui então o mundo significa geografia, mas também significa a habitação do plano geográfico. Tem ainda um outro texto em Mateus que vai falar sobre mundo numa perspectiva de era, de tempo, que também é sinônimo dentro da Escritura para século. Tá? Então você vai ver o presente século para falar de uma ordem, de um sistema, e outras vezes a mesma expressão, a mesma comunicação falando do mundo como algo de um sistema, de uma estrutura, de algo arquitetado, talvez até invisível, que está funcionando. Então você percebe que existem várias formas para a gente entender a mundo na Escritura, mas qual é a opção de João aqui? Ainda na primeira carta de João, volte comigo ao texto, por gentileza. Você vai ver que no capítulo 3, o primeiro versículo diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ainda nesse capítulo, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Capítulo 5 de 1 João, para encerrarmos essa abordagem sobre o que João quer dizer com mundo. Versículo 19 do capítulo 5. Ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Perceba comigo que existem diferenças
que existem distinções entre mundo e mundo no Novo Testamento. Dentro do contexto de João, que não é o nosso caso aqui, que é a nossa atenção, mundo não é geografia. Mundo não é geografia com seres vivos. Inclui isso de alguma forma, mas João está falando de algo muito específico. É um mundo que odeia tudo o que procede de Deus, ao ponto dele dizer: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Esse mundo é do maligno. Perceba então comigo que isso não diz respeito à terra, não está falando de planeta, não está falando de animais, está falando de mal. E esse mal que é um sistema, esse mal que é oposto a Deus, e esse mal que se instrumentaliza de corações humanos. É esse mundo, é o mundo para o qual nós podemos dar e adjetivar a expressão mundano. Nós temos que separar o que é mundo do que é mal, e nesse caso aqui está falando de mal. Nesse caso aqui está falando de algo que é avesso a Deus. E então o substantivo mundo aparece para designar isso. Nós temos que entender isso, para não cairmos num platonismo ou em vários outros segmentos derivados de um pensamento de que a matéria é ruim, de que o secular é ruim e que só o espírito é bom. De forma alguma. Deus é o criador da matéria e Deus não faz nada ruim. A mão do Senhor é santa e Ele criou essa matéria, Ele criou essa terra, Ele criou esse planeta e amou esse planeta. Ele criou o nosso corpo e o nosso corpo não é ruim, não é um casulo, não é uma prisão para algo bom chamado alma. Não, a tal ponto de o Senhor Jesus se encarnar num corpo semelhante ao nosso. E quando morreu e ressurgiu, ressurge num corpo semelhante ao nosso, porém glorificado, como um dia o nosso também será. E Deus fala dos pouquíssimos detalhes do novo céu e da nova terra, a respeito de bichos, de plantas. Ou será que a gente pula esses detalhes na descrição da nossa eternidade? Onde o leão pastará com a ovelha, onde nós vamos voltar a uma realidade que já existiu um dia, só que ainda era embrionária, onde a natureza e os animais nos faziam pura amizade. Com a queda ficarão nocivos e bravos, mas um dia se amansarão de novo e serão todos nossos amigos. Deus ama isso e não tem crise com o que Ele criou. Deus na verdade ama o que criou. A matéria não é ruim, portanto a gente não pode confundir as coisas. Não podemos pensar num céu espiritual, temos que pensar num céu espiritual e material. Afinal de contas, Cristo hoje, na presença do Pai, tem células, tem sangue, tem pelo, tem pele. Nós não podemos desvalorizar isso. Ele subiu à presença do Pai em corpo e alma. A matéria é boa. Portanto, fechando esse primeiro esclarecimento, o mundo aqui diz respeito ao mal. Segunda questão, o que ele quer dizer com amor? Amor, ele quer dizer sobre afeto dedicado, sobre uma inclinação do coração. Amar ao mundo, João quer dizer sobre afinidade, dedicação, sobre disposição, aquilo que te move em direção a. Aqui ele está falando mais do que a coisa em si, ele está falando sobre o eu em relação à coisa. Não ameis o mundo, não se afeiçoe, não dedique prazer, não dedique afeto a esse sistema, às coisas do mundo, às coisas malignas, às coisas que não procedem de Deus. Não ame, não flerte, não converse, não tenha afinidade, não estabeleça diálogo, não namore. Não,
Essa é a palavra de João. Ele está querendo falar sobre essas duas coisas que precisam estar claras: o que é mundo e o que é o amor dedicado. Aquilo que eu estou emocionalmente, fisicamente, espiritualmente investindo, inclinado, atraído, aquilo para o qual eu estou pensando, aquilo para que eu estou olhando. É isso que é amor nesse texto. Não se trata necessariamente da coisa, mas da nossa relação à coisa. Não se trata de se envolver sexualmente com uma pessoa fora do seu casamento. Se trata em desejar, em flertar com esse pensamento. Se trata de desejar isso. Se trata de namorar esse pensamento. Não se trata necessariamente de roubar da sua empresa. Se trata em flertar com esse pensamento, com essa possibilidade, em acomodar nos desejos, nos sonhos e naquilo que ninguém sonda. Não se trata necessariamente do mundo em si, mas de nós em relação ao mundo. É isso que João quer dizer com amor. E aí nós precisamos levantar uma reflexão. Me diga o que ocupa a sua mente. E talvez eu possa dizer: quem é o seu Deus? O que ocupa a nossa mente? O que ocupa os nossos pensamentos, quantitativamente? O que preenche a nossa mente? O que preenche o nosso pensamento? O que de fato me faz ficar raciocinando, queimando neurônio? O que me tira o sono? O que me levanto pensando? O que me deito pensando? O que ocupa o meu coração? Aí está o nosso Deus. A palavra de Deus já disse isso de uma forma específica. Teu coração está onde? Onde está o teu tesouro? E tesouro é algo que a gente valoriza, é algo que a gente guarda, protege, almeja. Meus irmãos, portanto, nessa noite eu te convido a uma sonda. Eu te convido a uma autorreflexão. O que está ocupando sua mente? Na sua etapa da vida, o que está preenchendo seu coração? O que está ocupando? Nós precisamos pensar nisso para falarmos e para respondermos sobre os assuntos desse texto e do alerta que João nos traz. Não ameis ao mundo. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. A primeira razão que João dá para isso é muito simples. Porque o amor ao mundo expulsa o amor ao Pai. Aqui é preciso entender nessa dinâmica verbal, nessa dinâmica gramatical, para que a gente não perca de foco o que João quer comunicar. O assunto do apóstolo é com relação ao que o indivíduo faz. Ele não deve dedicar afeto às coisas do mundo, porque se ele dedicar, o afeto dele a Deus é comprometido e é expulso. O texto na nossa Bíblia Almeida diz amor do Pai, mas nós precisamos entender o que ele quer dizer com o amor do Pai. Ele quer dizer exatamente isso: amor ao Pai. Por mais que a preposição do pode parecer uma origem de onde está vindo, a mensagem de João, a dinâmica da sua argumentação é com relação ao indivíduo amando outro, e o indivíduo pessoas, com relação ao mundo e com relação a Deus. João é muito claro aqui na sua argumentação, portanto a gente precisa ter esse cuidado aqui na interpretação. É de fato o amor ao Pai. O amor ao mundo, o flerte com o mundo, vai expulsar, vai repelir o amor ao Pai. E o acampamento que tivemos nesse final de semana esteve focado numa preocupação chamada adoração.
Me responda se tem como a igreja do Senhor Jesus Cristo falar em adoração sem falar em amar o adorado. É impossível para nós. É impossível falar em missão, é impossível falar em discípulo, é impossível falar em discipulado, é impossível falar em louvor, em ser igreja, sem falar de quem nós amamos, porque Deus jamais aceitou qualquer congregação sem amor. Afinal de contas, o amor com o qual Ele nos comprou foi para que nós o amássemos de volta. Tem um objetivo claro aí: o Senhor não nos amou para nos salvar, Ele amou nos salvando para que nós pudéssemos amá-lo. O foco do Senhor não é nos levar para o céu, o foco do Senhor é nos levar para Ele. Foi essa a criação dele, é isso que Ele pensa. Gênesis 17, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo. Vai para o último livro, como termina a escritura, Apocalipse 21, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, eu vou tabernacular no meio de vocês. E no meio da escritura, Cristo. Ora, quem é Cristo? Deus Emanuel, Deus conosco. Esse é o foco da escritura, esse é o foco do nosso Senhor. Ele nos quer, Ele nos ama para que nós o amemos de volta. Não podemos pular essa etapa, porque pulando a revisão do amor a Deus, nós vamos pular tudo o que Deus espera de nós, e vamos manchar tudo o que fazemos para Deus. Vamos manchar tudo o que fazemos para Deus. Nós vamos sujar a adoração se nós não pensarmos no amor ao Pai. O amor ao Pai pressupõe um estilo de vida, pressupõe uma forma de viver, pressupõe uma forma de escolher e decidir. O primeiro incentivo que João dá é muito simples: se alguém ama o mundo, o amor do Pai é retirado. Em outras palavras, a razão pela qual você não deve amar o mundo é que você não pode amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como. João está falando de uma impossibilidade. É fácil para a gente concordar com isso. Difícil é quando nós olhamos para o nosso coração e percebe em nós certos flertes com o mundo, certos namoricos com as coisas que há no mundo. Nessa hora é difícil aceitar, ouvir, mas nós estamos nos colocando do lado dos odiadores de Deus. Quando nós nos envolvemos com as obras do mundo, quando nós dedicamos afeto lá no coração com aquilo que não é do Pai, nós estamos entrando no time daqueles que odeiam a Cristo. É isso que o texto está dizendo também. O mundo odeia Ele. Nós lemos isso no capítulo 3, no capítulo 5. O mundo odeia Ele, porque não é dele, porque não pertence a Ele. Mateus 6, Jesus diz isso, vocês lembram? Lá por volta do capítulo, do versículo 20, 21, 22, 23, 24, ali, aquela porçãozinha. Você não pode amar a Deus e ao dinheiro, não tem como, é uma questão de poder, é uma questão de reverência, não tem como você servir a dois senhores. Essa possibilidade está aqui. Se você namora com as possibilidades do mundo, você está rompendo o seu casamento com Deus. Isso é duro, mas nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Se nós queremos pensar na adoração, se nós queremos pensar que amar o mundo, flertar com ele, é entrar no time dos que odeiam a Deus. Aí então o verso 16 chega para dizer o seguinte, dando mais um pouco de informação para nós, porque fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. João poderia ter terminado seu argumento ali, mas ele agora vai adiante, dando mais sustento, dando razão, dando motivo, argumentando mais sobre por que não devemos amar o mundo. Já basta saber que esse amor ao mundo concorre com o amor ao Pai, e nós precisamos desesperadamente dedicar amor ao Pai,
porque só Ele é amável de verdade. Mas Ele vem falar mais. Existe uma coisa chamada concupiscência da carne, ou luxúria dos olhos, e soberba da vida. Tudo que há no mundo não é de Deus. É vão dizer amar a Deus se nós estamos enamorados das coisas do mundo. A concupiscência da carne. Meus irmãos, eu tinha um cachorrinho que ele viveu conosco por 14 anos, chamado Toquinho. O Toquinho, ele andava meio solto na época que a gente teve ele. Eu morava no interior, fiquei 5 anos morando com ele no interior, e nesses 5 anos que eu morei com ele, ele saía para casa, a cidade inteira conhecia ele, porque ele saía, passeava e tal, e voltava no final do dia. Vira e mexe, ele chegava, você já deve ter vivido isso com seu cachorro, se seu cachorro sai de casa, ele chegava completamente fedido, cheirando carniça, e você percebia pelo pelinho dele ali que ele tinha rolado na carniça. A minha questão para ele era clara, eu olhava para ele recebendo ele na porta: por que você fez isso? Logo ele que tem um olfato tão bom, você não sabe que fedia aquilo? Mas as minhas questões nunca foram respondidas por aquele cachorro, e ele continuava rolando na carniça. A ideia que surge na nossa mente é tão bom que dá vontade de se lambuzar, né? Ele saía procurar comida e achava, e quando achava, não bastava digerir, ele tinha que se lambuzar. Essa é uma solução, mas a minha esposa discorda desse pensamento. A gente, lendo um pouquinho sobre essa atitude dos cachorros, há alguém que diga que cachorros vivem para caçar, e uma das possibilidades que eles veem para esconder o seu cheiro, demarcando o território e tudo mais, ele sai ali fora do território dele, então ele não quer ser percebido, ele quer conseguir comer e voltar para casa. Então quando ele está longe, ele entende que se ele tapar o seu cheiro com um cheiro mais forte, ninguém vai perceber. Funcionou demais, porque você imagina um cachorro fedendo carniça, não estou vendo, cadê, não sei, está tudo tão cheiroso aqui, né? Realmente, então não funcionava muito, pelo menos para os seres humanos. Talvez ali entre a turma dele isso funcione. Você está tão fedido que eu nem percebi que você chegou. Talvez para cachorro isso funcione, para nós não dava. Toquinho está chegando e ele rolou na carniça, cadê? Está lá nas 2 quadras para frente, está vindo. Então é uma possibilidade. Meus irmãos, se isso é verdade, eu não sei, mas faz sentido. Faz sentido porque nós temos essa atitude às vezes. Nós sabemos que estamos tocando em algo que não cheira bem, é fétido, mas a gente mesmo assim toca e leva no nariz. Mas mesmo assim, quando não, nós rolamos. Para quê? Para esconder nosso rastro. E escondemos às vezes nosso rastro com mais sujeira. Aqueles que têm problemas virtuais na área sexual vão para o lado da omissão, escondem seus históricos, apagam seu rastro digital de pecado. Há aqueles que têm problema no plano social e se maqueiam, e se escondem, e se calam. Nós temos as nossas formas de apagar nossas pistas, nosso rastro, com um pouco mais de sujeira, com um pouco mais de pecado. A concupiscência dos olhos também existe. Para o que nós estamos mirando, para o que nós estamos olhando, como nós estamos olhando, o que tem ocupado o nosso alvo do coração? Quais são seus apetites? João nos chama a pensar nessas coisas, e ainda menciona a soberba da vida. João poderia muito bem ter terminado aqui, mas ele não termina. Ele ainda diz: o mundo passará, bem como a sua luxúria. Quem aqui investiria na poupança
no governo Collor se sabia o que ia acontecer? Ninguém, porque não é razoável. Ninguém investe numa empresa que está falindo ou que sabe que vai falir. Ninguém aqui investiria no Avestruz Master se sabia o que aconteceu, que aconteceria. Ninguém. Ou tem um maluco aqui? Não tem. Passamos 7 dias no Amazonas agora, cima do rio. Se eu soubesse que tivesse um buraco naquele navio, eu não entraria naquele barco, porque é dia e noite navegando. Você não sabe se ele está parado ou está andando. A gente não entra em projeto furado, mas me contaram, o barco é bom. Aí o capitão começou a falar, se pegar fogo tem que sair por aqui, etc e tal, tem um salva-vida no quarto, etc e tal, etc, que é coisa que acontece em todo avião, a gente sabe, né, tem que saber das medidas de segurança, se pousar na água, não sei o que tem coisa que a gente não gosta de pensar, mas existe a possibilidade, mas está tudo certo. Mas a gente sabe que tem um problema, de fato, a gente cai fora. Ou lá dentro do seu voo, turbina pega fogo, aí alguém vai lá, apaga e fala, tá ok, pode ir. Você vai continuar voo? Vai não. Nós somos razoáveis, certo? Somos pessoas prudentes. A gente não se arrisca assim. Ninguém investe em algo falido. Ninguém constrói uma casa sobre a areia. Não sei nem para que a Bíblia falou isso para a gente. Óbvio. Ninguém guarda tesouro que a traça e a ferrugem corroem. Quem faz isso? Claro que não. A gente só guarda aquilo que é eterno. A gente só corre atrás daquilo que é eterno, porque somos razoáveis. Não sei por que a Escritura se incomodou a dizer isso para nós. Não é verdade? Não é não. É fácil olhar para o nosso coração e ver que a gente está com os pés enfiados nesse mundo, correndo atrás dessa ordem, tentando construir o céu na terra, tentando construir a mansão celestial que o Senhor, o nosso carpinteiro, foi construir. Nós precisamos acordar, meus irmãos. Eu preciso acordar. Jesus disse, eu vou preparar as monais para você morar, a morada para você morar, e Ele sabe o que faz. Enquanto isso, trabalhe, faça a obra que eu deixei para você fazer. Me ame, ame outros. Eu vou preparar o lugar para você morar comigo. Depois eu volto para te buscar. E o que eu faço? Por vezes, invisto o meu coração em canoas furadas, numa ordem que vai passar, porque isto é o que eu estou fazendo a cada investimento no pecado e no mundo. É isso que eu faço quando eu estou investindo o meu coração para o meu próprio conforto, tentando ganhar o máximo de dinheiro possível, tentando viver na melhor casa possível, viver no melhor carro possível. Meus irmãos, eu sei o quanto isso é bom. Falei isso na minha igreja esses dias. Fui arrumar uma namorada, não escolhi a pior, a mais feia. Gosto desse conforto visual, arrumei uma esposa bonita, certo? Vou comprar o terno, não escolho o mais desconfortável, não. Se tiver um espinho no banco do carro, eu quero trocar o banco, ou no mínimo tirar o espinho. Sim, não estou sendo cego e inconsequente com essa fala, mas nós precisamos acordar para um fato: nós estamos a trabalho. É uma tendência muito grande pararmos o carro para descansarmos e fazer o nosso descanso a realidade da vida, correr atrás dos nossos prazeres. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos projetados para o prazer. Deus sabe disso e está preparando um exagero de prazer na presença dEle, chamado eternidade, novo céu e nova terra, com tudo que diz respeito à humanidade. Cristo estará lá, divino e humano, para viver com a gente nesse tempo. Mas a gente quer adiantar isso para agora. É uma tendência muito forte, talvez por isso a Escritura fala tanto disso. E C.S. Lewis nos argumenta, dizendo e nos alerta
existe um doce veneno do falso infinito. Existe um doce veneno do falso infinito, de tal forma que, uma vez seduzidos a isso, tão bom, mas vai nos matar, nós vamos viver coisas que são não eternas, portanto eternamente inúteis. E por fim ele diz: mas se você fizer a vontade do Pai, há uma permanência, há um estabelecimento eterno. O oposto de amar o mundo é fazer a vontade do Pai. É assim que a gente derrota o amor ao mundo, com atitude, com decisão. É amar aquilo que Deus ama. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos, disse Jesus em João 14:15. Porque este é o amor, que guardemos os seus mandamentos. Amar a Deus e fazer a sua vontade não são separáveis. Nós precisamos amar a Deus. Se você ama o mundo e se você flerta com ele, você vai passar com o mundo. Mas se você quer dedicar amor ao Pai, se você quer viver uma vida de adoração ao Pai, prática, decidida, consagrada, você vai se conectar imediatamente com a eternidade e com o que é eterno, e a sua vida vai valer a pena, porque ela não vai ser inútil como a transitoriedade dessa ordem chamada mundo. O sinal de uma genuína obra de Deus na vida de uma pessoa é que ela passa a odiar o pecado que amava e a amar a justiça que ela ignorava. Já disse o pregador Washer. Nós precisamos pensar nisso, se queremos viver para Deus. O que ocupa o seu pensamento? O quanto você tem amado o Senhor Jesus, o nosso Deus Pai, na prática. Isso concorre com amor ao mundo. E eu chamo você nessa hora à oração. Que comigo você peça misericórdia ao Senhor. Socorre-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me a amar o Teu nome acima do mundo e das coisas que há no mundo. Perdoa a minha distração, perdoa a minha edificação nesse tempo, que não demonstra amor ao Senhor. Deus, tenha misericórdia dessa geração, tenha misericórdia dessa igreja e da Tua igreja nessa cidade. Aviva-nos para o amor ao Teu nome. Consagra jovens e velhos para o Senhor. Consagra famílias ao Senhor. O nosso tempo precisa amar ao Senhor, porque a era cristã está passando, Deus. A nossa liberdade está acabando, e o amor está se esfriando, como o Senhor disse. Em contrapartida, aquece-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Fortalece a nossa convicção de fé, de consagração e de adoração ao Senhor, de responsabilidade e dedicação ao Teu nome no nosso tempo de vida, Senhor. Nós somos Teus. Convence-nos disso, em nome de Cristo. Amém.